Olá, eu sou o Eric Villac e eu sou economista. E na pílula de hoje vamos falar de um assunto muito importante para as empresas: como e quando buscar financiamento para a sua empresa. E quando o assunto é financiamento, crédito ou dívida, muitas pessoas têm uma certa aversão ao tema, porque aquela dívida lembra às vezes um estresse que elas passaram, às vezes uma noite mal dormida que elas tiveram por não ter recursos para poder pagar aquela dívida. E se você pensa assim, você não está sozinho. Você está do lado de grandes empreendedores, como o caso do Steve Jobs, o fundador da Apple. O Steve Jobs, no começo da sua empresa, ele passou por alguns maus bocados e decidiu que ele ia construir uma empresa com apenas recursos próprios, ou seja, sem dívida. E com essa estratégia, ele alcançou mais de 100 bilhões de dólares em caixa. Apenas em 2013, com o novo CEO Tim Cook, a empresa emitiu a primeira dívida, ainda com baixíssima alavancagem, aproveitando do ótimo momento de baixa de taxa de juros na economia norte-americana. Ou seja, o Tim Cook ele utilizou de uma dívida para algum projeto da empresa, ou seja, para algum fim específico. E da mesma forma que o Tim Cook fez isso para a Apple, é o que você deve fazer para a sua empresa, por exemplo. Então é entender qual que é a necessidade daquele crédito. Você quer aquele crédito para poder comprar algum equipamento, por exemplo? Você quer aquele crédito para poder você ter capital de giro, ou seja, girar suas operações, o dia a dia da sua empresa? Você quer aquele crédito para poder talvez expandir, crescer o seu negócio? Ou você quer aquele crédito, por exemplo, para poder ter um novo crédito com termos de dívida mais favoráveis, ou seja, trocar uma dívida velha por uma dívida nova? Depois de bem entendido o porquê você quer aquele crédito, é importante que você avalie a capacidade de tomada de dívida do seu negócio. E nisso é importante você ter claro que não tem problema nenhum em tomar dívida, mas tem sério problema em tomar dívida além da sua capacidade de financiamento. E como que você deve avaliar a sua empresa? Você deve avaliar como um analista de crédito avaliaria a sua empresa. Ou seja, ele teria bem premente dois conceitos na cabeça dele: o conceito de liquidez e o conceito de solvência. Aqui a liquidez é entendida enquanto a sua capacidade de honrar dívidas e obrigações de curto prazo, em até um ano, e a solvência enquanto a sua capacidade de honrar obrigações de longo prazo, ou seja, em mais de um ano. Então note que, por exemplo, a sua empresa pode estar em alguns quadrantes quanto a esses dois conceitos. A sua empresa ela pode estar líquida e solvente, ela consegue honrar obrigações de curto e de longo prazo. Talvez ela esteja no espectro oposto, ou seja, ilíquida e insolvente, ou seja, ela não consegue honrar obrigações de curto e nem de longo prazo. Mas talvez a sua empresa esteja numa zona mais cinzenta, que é a intersecção dessas duas coisas. Por exemplo, ela está ilíquida, mais solvente, ou seja, no curto prazo ela vai passar por um estresse, mas no longo prazo ela tem condição mais que suficiente para honrar suas obrigações. Então é importante que você que está nessa situação ali busque uma dispensa, um waiver daquela sua dívida, que é talvez não pagar juros e amortizações ali por 6 meses a um ano. Se a sua empresa estiver no espectro oposto, ou seja, líquida, mas insolvente, quer dizer que no curto prazo ela tem capacidade de honrar suas obrigações, mas no longo prazo ela vai ter um sério problema. Então é importante que você redirecione a sua empresa, redirecione estratégias que vão buscar gerar caixa no longo prazo, e assim você poder resolver esse problema. Bom, mas quais são os indicadores que você pode passar a monitorar na sua empresa em termos de liquidez e em termos de solvência? E esses indicadores é importante que você os monitore no mínimo trimestralmente e anualmente. Por quê? Porque é assim que os bancos ou instituições que dão crédito vão analisar o seu negócio antes de dar o crédito e depois de dar o crédito. Então aqui vão os 3 indicadores de liquidez. O primeiro indicador de liquidez é a sua liquidez corrente, ou seja, o total do seu ativo circulante dividido pelo seu passivo circulante. Ou seja, as suas obrigações e os seus direitos que você tem na sua empresa. Se essa divisão for maior que 1, quer dizer que você tem condições mais que suficiente para honrar as suas obrigações de curto prazo, ou seja, em até um ano. Bom, mas talvez a sua empresa seja uma varejista, ou seja, ela tem um estoque. Esse estoque muitas vezes é matéria-prima, não apenas produtos finais. Então você sabe que você tem um ciclo de produção, você tem um ciclo de venda
e um ciclo de recebimento do dinheiro. Ou seja, estoque não é caixa, ele demora para virar caixa. Então é importante que você monitore a sua liquidez seca, que é o seu ativo circulante menos o seu valor de estoque dividido pelo seu passivo circulante. Se ainda assim for superior a 1 essa divisão, quer dizer que você tem condição mais que suficiente para honrar as suas obrigações de curto prazo. O terceiro indicador de liquidez é o índice de cobertura de juros da dívida, que é o seu EBIT, ou lucro operacional, dividido pelas suas despesas de juros da dívida. Esse indicador vai te mostrar o colchão de liquidez que você tem para, por exemplo, tomar novas dívidas. Isso vai mostrar que a sua receita, após reduzir custos e despesas, vai ser mais que suficiente para honrar aqueles juros da dívida. Os 3 indicadores de solvência. O primeiro indicador de solvência é o seu endividamento ou alavancagem, que é o total da sua dívida na empresa dividido pelo seu ativo total. Isso vai te responder como a sua empresa tem se financiado. Se esse valor for 60%, quer dizer que 60% da sua empresa é financiado com recursos de terceiros, ou seja, dívida. E 40% com recursos próprios, ou seja, equity, capital dos acionistas. O segundo indicador de solvência é o índice de cobertura da dívida total, que é o seu fluxo de caixa operacional dividido pelo seu total da dívida. O que esse indicador vai buscar capturar é em quantos exercícios, períodos que você está analisando, sejam trimestres ou anos, o seu fluxo de caixa operacional, que é o quanto efetivamente as atividades da sua empresa geram de dinheiro, poderiam, por exemplo, quitar aquela dívida se não houvesse nenhuma necessidade de investimentos e financiamentos na sua empresa. O terceiro indicador de solvência é o índice de cobertura de ativos fixos, que é o total dos seus ativos fixos dividido pela sua dívida de longo prazo. Ou seja, 2 itens de longo prazo, porque o seu ativo fixo é, por exemplo, imóveis, veículos, e você sabe muito bem que para vender esses ativos, você não vende do dia para a noite. Você precisa, para ter liquidez naqueles ativos, vender com desconto, ou seja, vender mais barato. Então, você vai pegar os seus ativos fixos e dividir pela sua dívida de longo prazo. Se esse valor for maior que 1, mostra que você tem uma condição mais que suficiente para honrar essa dívida de longo prazo, caso for necessário você liquidar aqueles ativos fixos. E aí um indicador bônus, que é o seu EBITDA e a margem EBITDA. O seu EBITDA é o seu EBIT, ou seja, o lucro operacional, que é a receita menos custos de despesas, só que você vai somar 2 itens, a depreciação e a amortização. Porque a depreciação e a amortização que você tenha, por exemplo, num prédio, não necessariamente aquilo é um custo, né? Você sabe muito bem que não está sendo caixa, não está sendo dinheiro do seu negócio. Então você vai somar nesse seu EBIT para dar uma aproximação da sua geração de caixa operacional, uma proxy, um nome bonito para dizer, da sua geração de caixa operacional. E você vai pegar esse seu EBITDA e dividir pela sua receita para entender qual é a margem EBITDA do seu negócio. Então agora que você entendeu o que é liquidez, o que é solvência, quais indicadores são importantes monitorar na sua empresa, bom, você decidiu, de fato, ir ao mercado. E você foi ao mercado, captar dinheiro. Talvez você tenha se assustado com as taxas de juros atuais e com o custo de crédito para a sua empresa. Então é importante que você não se desespere e que você entenda que há diversas linhas de financiamento, sejam subsidiadas ou crédito privado, que podem se adequar ao seu negócio, não só com menor custo de crédito, mas com termos da dívida mais favoráveis. O primeiro programa que eu cito é o programa do Moder Frota do BNDES, que é um programa que busca apoiar a mecanização do campo, ou seja, é um crédito subsidiado para compra de máquinas e implementos agrícolas, tendo aí como condições favoráveis uma menor taxa de juros e um maior prazo de pagamento, cabendo mais no bolso daquele que quer fazer esse investimento, por exemplo. Um segundo programa subsidiado importante é o programa do FINEP. O programa do FINEP, voltado à pesquisa e desenvolvimento, ele é muito interessante porque ele compreende toda a cadeia de pesquisa, ou seja, a pesquisa básica e aplicada, o desenvolvimento e inovação de tecnologias e produtos, tendo como condições favoráveis ali uma menor taxa de juros, um maior prazo de pagamento e um maior prazo de carência, sendo aplicável a empresas de diversos portes. Um caso de sucesso do programa do FINEP é o projeto Turbo Hélice Tucano
da Embraer, mais conhecido como o avião militar da Embraer. A partir desse financiamento do FINEP, a Embraer concluiu esse projeto e iniciou a comercialização internacional do seu produto. Um terceiro linha subsidiada importante são aquelas linhas das agências de fomentos locais. Por exemplo, no estado de São Paulo, tem o Desenvolve SP. O Desenvolve SP ele possui dois programas que eu quero citar aqui. O primeiro deles é o programa Vale do Futuro, que é um crédito subsidiado voltado a empresas do Vale do Ribeira, localizadas no Vale do Ribeira. E aí, empresas do setor do agronegócio, da indústria, dos serviços, ou seja, um espectro amplo, tendo como condições favoráveis ali uma menor taxa de juros, um maior prazo de pagamento de até 120 meses e um maior prazo de carência de até 24 meses. Um outro programa ainda do Desenvolve SP é o programa de crédito turístico, que é crédito subsidiado voltado a atividades turísticas, ou seja, acomodação, infraestrutura e serviços, tendo como condições favoráveis uma menor taxa de juros, que é uma taxa básica da economia, a Selic, mais um spread de 2% e um maior prazo de pagamento de até 120 meses. Além das linhas subsidiadas, é importante que você conheça o crédito privado. Então, se, por exemplo, você é um loteador, você lá tinha uma fazenda, você decidiu que construir um condomínio nessa fazenda, você foi lá e murou e agora iniciou a comercialização daqueles lotes. As famílias que compraram aqueles lotes vão pagar para você mensalmente ali um recebível, ou seja, um direito a receber. Talvez por 10, 20, 30 anos. E com isso, você vai poder usar esses seus recebíveis, empacotar esses recebíveis e utilizá-los como garantia para você emitir uma dívida a mercado. A gente chama essa dívida de CRI, que é o Certificado de Recebíveis Imobiliários, que você pode se beneficiar a partir desses seus recebíveis que você possui. Além do CRI, há o CRA, que é análogo ao CRI, mas voltado a empresas do agronegócio. Então, se você é um produtor rural, por exemplo, se você atua na cadeia do agronegócio, você tem que saber que se você tiver recebíveis, ou seja, um direito a receber, um direito creditório para receber no futuro, você pode usar esses recebíveis como garantia para você emitir uma dívida a mercado. O que eu quero que você entenda é que você busca uma dívida não só com menor custo de crédito, mas com termos da dívida que mais se adequem a como a sua empresa ganha dinheiro, ou seja, a natureza do fluxo de caixa da sua empresa. E aqui eu cito mais dois exemplos para ilustrar isso. O primeiro deles é o exemplo da Direcional Engenharia. A Direcional Engenharia é uma empresa do ramo imobiliário. A Direcional Engenharia emitiu uma dívida em 2022 de 300 milhões de reais, com o objetivo de usar aqueles recursos para compra de terrenos e desenvolvimento daquelas unidades residenciais naqueles mesmos terrenos. Mas qual que era o bom dessa dívida? Quais termos favoráveis que ela conseguiu? É que ela emitindo essa dívida em 2022, ela passaria a amortizá-la em 2030, ou seja, 8 anos depois. E veja como isso casa bem com como a Direcional Engenharia ganha dinheiro. Ela vai lá, inicia negociações para a compra de um terreno, compra o terreno. Ela tem que adquirir diversas licenças para poder iniciar a construção e continuar essa construção. E ela sabe muito bem que quando ela está na construção, a única certeza que ela tem é que vai atrasar e que os custos serão maiores que os orçados. As famílias que querem comprar aqueles imóveis muitas vezes ficam com receio de comprar o imóvel na planta ou em construção. Então o que elas fazem? Buscam comprar o imóvel quando está pronto. Ou seja, o recebível que vai entrar para a empresa demora para entrar. Então veja como ela casou bem a saída de caixa robusta, compra do terreno, gasto com a obra e início do recebimento de dinheiro, com como ela vai conseguir amortizar aquela dívida, ou seja, uma estrutura mais favorável para o negócio dela. Um segundo exemplo é o exemplo da CCR, uma empresa bem conhecida pelas concessões rodoviárias. A CCR, em 2022, ela emitiu uma dívida de 253 milhões de reais com o objetivo de usar aqueles recursos para investimento nos seus projetos, em aeroportos e as concessões rodoviárias. E qual era o benefício? Quais termos favoráveis ela conseguiu nessa dívida? É que ela emitindo essa dívida em 2022, ela passaria a amortizar em 2028, 6 anos depois. E veja como isso casa bem com o modelo de negócio da CCR. Ela vai lá e ganha uma concessão.
quando ela ganha a concessão, ela tem que fazer pesados investimentos. Ela tem que ampliar a faixa, duplicar a faixa, instalar diversos sistemas de monitoramento. Ela tem que colocar ali os pedágios efetivamente para poder começar a ganhar dinheiro. Renovar aqueles pedágios, ou seja, investir naqueles pedágios. E aí ela inicia o retorno dela, ganhar dinheiro efetivamente. E ela não só ganha dinheiro mensalmente, como ela ganha dinheiro diariamente, e aquele dinheiro é caixa. Você muitas vezes paga em dinheiro vivo, num pedágio. Então ela consegue casar muito bem a saída de caixa dela com a entrada de caixa. Ou seja, conseguir uma dívida interessante. Então é importante que você busque uma dívida não só com menor custo de crédito, mas com termos que mais se adequem ao seu fluxo de caixa. Bom, mas agora você entendeu o que é liquidez, o que é solvência e quais dívidas ou instrumentos que podem ser mais adequados à sua empresa. Então, você decidiu voltar ao mercado. Mas você não vai despreparado. É importante que você prepare um pacote de informações. Esse pacote de informações deve conter os seus demonstrativos financeiros, ou seja, o seu balanço patrimonial, o seu demonstrativo de fluxo de caixa, a sua DRE, pelo menos nos últimos 3 anos, e outros demonstrativos que são relevantes para o seu negócio. Além disso, ele deve conter uma projeção do resultado futuro da sua empresa, uma projeção conservadora, porque você vai passar ali Qual que é o seu grande objetivo com esse pacote de dados, esse pacote de informações? É você passar uma percepção de menor risco do seu negócio. É você estar falando para aquele analista, para aquele comercial do banco, daquela instituição, que o seu negócio é menos arriscado e, portanto, ele merece um menor custo de crédito e termos da dívida mais favoráveis. Então você vai pegar essa sua projeção, projetar a sua empresa ali, receita, custo, despesa, por pelo menos ali o tempo que você quer pegar aquela dívida. Se você quer uma dívida de 5 anos, você deve projetar por 5 anos no mínimo. Mas além dessa parte financeira, você deve incluir uma parte institucional do seu negócio. Por quê? Porque não necessariamente aquele analista conhece a sua empresa, o seu setor e o seu segmento. Então é importante que você explique o seu negócio, explique como funciona a parte comercial, o processo de venda do seu negócio, explique ali qual é de fato ali a vantagem competitiva que você tem. E sem abrir nenhum segredo. Você não deve abrir nenhum segredo de mercado, nem algo confidencial, mas apenas informá-lo de modo a passar a percepção de risco minorada do seu negócio. E aqui vão 2 estratégias para você aumentar a chance de aprovação daquele crédito e conseguir termos mais favoráveis. A primeira delas é você desenvolver um ótimo relacionamento com o comercial e a parte de crédito daquela instituição. O que eu quero dizer com isso? É você ter ali atualizações periódicas do resultado da sua empresa. Então você atualizar, olha, o resultado financeiro da minha empresa está indo para esse caminho, nós temos comprado mais maquinário, a parte operacional está mais bem gerida, mais bem rodada. Você constantemente atualizar essas pessoas do desempenho da sua empresa, que você está buscando com isso mostrar, olha, a cada mês, a cada ano que passa, a minha empresa está melhor gerida, ela está menos arriscada. E por que isso? Porque a relação de crédito, ela é por natureza uma relação de longo prazo. Ninguém pega um crédito de 1 mês, 2 dias. Você pega um crédito geralmente por 2 anos. Então você vai ter uma relação de 2 anos com aquela pessoa e com aquela instituição. E além disso, você não necessariamente vai pegar um único crédito com eles. Você pode pegar 2, 3 créditos com eles depois desse primeiro que você tomar. Então você tem que desenvolver um ótimo relacionamento com eles. A segunda estratégia é você demonstrar transparência e organização financeira no seu negócio. E quando eu digo transparência, é você demonstrar e ter a capacidade de explicar qualquer coisa de ruim que tenha acontecido no passado em relação à dívida, ou seja, atraso, inadimplência, talvez um default que você tenha dado de fato, né? Uma coisa maior. E você explicar por que aquilo ocorreu e que ações você tem tomado para que aquilo não ocorra novamente, ou seja, você mostrar para ele que o risco do seu negócio está diminuindo, você está tomando ações, medidas concretas para que aquilo não ocorra de novo. Nesse mesmo item, há o item da organização financeira. É importante que a sua empresa seja organizada. Isso pode parecer simples, mas não é. Não é incomum, numa área de crédito, chegarem balancetes que o ativo não bate com o passivo. É isso mesmo, não bate com o passivo. Então, já demonstrando uma pouca confiabilidade nos números e resultados daquela empresa.
Então não adianta você chegar e explicar toda a sua empresa se nem os números financeiros estão devidamente organizados. Então esse é um ponto bem importante. Com isso, talvez você tenha conseguido tomar o crédito e até ter condições bem favoráveis para aquele crédito. Mas o seu trabalho não acabou. Você tem que fazer o monitoramento e a gestão daquele crédito. Você vai monitorar o uso dos recursos, você tomou aquele dinheiro, você vai monitorar aonde ele foi alocado e ao longo do tempo, e você vai continuar monitorando a liquidez e a solvência do seu negócio, trimestralmente e anualmente, sempre monitorando e atualizando aquela instituição do que tem acontecido na sua empresa. E qual que é o seu objetivo com esse monitoramento? É que você busque identificar qualquer sinal de dificuldade no seu negócio. E você identificar sinal, que você busca uma medida para contrapor isso, para neutralizar essa dificuldade que possa vir a ocorrer. Bom, mas talvez você tenha visto uma dificuldade muito maior do que você pode contrapor. Então é importante que você leve essa necessidade sua para aquela instituição que te deu o crédito. Você leve, olha, eu vou ter um estresse aqui por um ano. Eu quero pedir para vocês uma dispensa de pagar juros e a amortização. Você tem que entender com isso que está no interesse daquela instituição que você pague eles. Então é mais interessante que você fique um período sem pagar juros e amortização, mas quite aquela dívida no final, do que de fato você não pagar aquela dívida de maneira nenhuma. Então é importante que você leve e tenha a transparência de levar essa demanda, ainda mais que você consiga desenvolver um ótimo relacionamento com aquela instituição. Por fim, como a relação de crédito ela é fortemente associada à confiança, ao crédito de fato, é importante que assim como você passou credibilidade, confiança aos seus clientes pelas suas entregas, você demonstre essa mesma confiança para quem está dando dinheiro, como se estivesse investindo de fato no seu negócio. Então é você manter esse bom relacionamento com eles. E lembre-se que não tem problema nenhum em tomar dívida, mas tem grave problema em tomar dívida além da capacidade de financiamento da sua empresa. Por fim, reavalie a necessidade de crédito do seu negócio, o uso dos recursos e qual estrutura de crédito é mais favorável para a sua geração de caixa e para a estrutura do seu negócio. Se você chegou até o final desse vídeo, saiba que na descrição há um arquivo com um resumo do que foi dito nesse vídeo. Baixe o arquivo e compartilhe com a sua empresa e com os diretores da empresa esse arquivo.